Por menos Estado e mais liberdade. Olá, amigos do Tiro, eu sou Alexandre Lima, do canal Alexandre Lima BR, e esse é mais um vídeo resposta no meu canal. Recentemente eu coloquei um vídeo sobre porte ilegal de armas de fogo, quais as consequências disso, o que acontece com a arma, etc. É uma pergunta que é muito frequente nos comentários dos meus vídeos, então eu resolvi fazer um vídeo resposta para poder sanar, né? O vídeo ter um alcance maior, para não ter que ficar respondendo a mesma coisa reiteradas vezes. E nesse vídeo eu faço uma crítica bastante dura ao Estatuto do Desarmamento, essa lei penal extravagante, lei entre aspas, né, porque eu não considero uma legislação válida perante o ordenamento jurídico brasileiro, acho que é uma aberração jurídica por afetar a lógica de um Estado democrático de direito, e por consequência todo servidor público, né, aquele que é munido de poder público em confiança do povo, ele tem que agir com compromisso ético, republicano, democrático, como garantidor desse bom meio. A democracia é um bom meio, é um meio pelo qual nós vamos resolver as nossas contradições e os nossos conflitos de forma harmônica, civilizada, em paz, sem precisar de resolver as coisas no banho de sangue. Então a democracia ela tem que ser mantida. E no bojo da democracia está uma série de mecanismos que são ligados a ela. Então qualquer norma jurídica que ataca esse bojo, ataca essa democracia, qualquer um que participa disso ou se faz valer dessa legislação em nome disso, é um traidor do povo, está traindo o povo, o poder, né, todo o poder emana do povo, é isso que está escrito na nossa Constituição. Você está subvertendo o sistema e você está justamente retirando o acesso do povo, né, população é um termo quantitativo ligado ao território, é povo que é vínculo jurídico, né, pessoa, sujeito de direitos e deveres que tem um vínculo jurídico com o Estado, ou seja, o cidadão, né. É a isso que eu estou me referindo. Então, qualquer norma jurídica que subverte o sistema, cabe todo servidor público, policial, ministro, deputado, senador, juiz, promotor, delegado, militar, presidente, governador, vereador, qualquer servidor público, qualquer pessoa munida de poder público, cabe justamente acatar essa ordem, obedecer o bom meio, manter a democracia, agir com compromisso republicano e democrático. É por isso que eu digo que é uma traição do povo. Eu vou explicar isso melhor, de forma mais organizada. Como eu já expliquei em outros vídeos, mas tudo bem, eu sei que é cansativo, os vídeos às vezes longos. Não sou o dono da verdade, tá, gente? Não tenho nem 30 anos. Sou uma pessoa jovem, tenho os meus defeitos, não sou perfeito. Então, mas eu só tenho a minha cabeça, eu só posso pensar com ela. E uma vez, para você colocar em prática o seu raciocínio, para ver se ele faz sentido, você justamente coloca a amostra. Você dá a cara a tapa, como eu estou fazendo aqui. Eu coloco o raciocínio e está feito o desafio. Reitero o desafio quantas vezes for necessário. Prova que eu estou errado. E surpreendentemente as pessoas entendem, na esmagadora maioria dos casos entendem. Tem muitos policiais que acompanham o meu canal, eu tenho amigos policiais, você explica isso, o cara fala, pô, não tinha pensado por esse lado, realmente tem razão isso. E isso é muito gratificante, as pessoas entender isso. Só que isso demanda tempo, a pessoa tem que estar receptiva, ela tem que abrir um pouco a cabeça, porque ela não teve a oportunidade de estudar isso nas escolas. Geralmente é um sujeito já adulto, a pessoa já tem uma formação, já tem uma ideia ali básica até de valores éticos, né, morais, já introjetado, então é difícil. Se a pessoa não estiver receptiva para poder entender um negócio, você não consegue, ela fica obtusa, você não consegue abrir o olho da pessoa. Por isso que eu acho que em escolas devia ter noções jurídicas, né, explicar a hierarquia da norma, a pirâmide de Kelsen, o que é um Estado democrático de direito, deveria ter direito nas escolas, economia, é na economia que acontecem as relações, é onde se define no espectro político quem está à direita ou à esquerda. Né? Isso é fundamental, é importantíssimo isso, para a questão de noção de cidadania, de saber o que é a democracia, por que é assim, por que isso deve ser mantido. É essencial, é essencial. Mas é normal esse tipo de comentários que eu vou ler aqui para vocês, é normal esse tipo de raciocínio. E volto a repetir, me surpreende positivamente, eu fico até muito feliz, porque quando eu faço um vídeo desse, eu faço críticas duras nesse sentido, eu já estou esperando contra-reação. Eu já sei que vai ter uma certa polêmica. Surpreendentemente, a maioria entende. Isso é que me dá esperança, é isso que eu fico bem assim surpreso positivamente. A maioria entende. Por exemplo, se eu ver um vídeo desse aí, naquela tsunami de comentários positivos e elogios, apenas 4 foram em sentido contrário, sendo alguns deles até brandos, até meio assim, ó, não foram comentários realmente batendo de frente, né? Então, assim, eu fico muito feliz realmente com isso, né? Então, estou aqui para ajudar realmente, né, no que eu puder fazer. Né? Volto a repetir, não sou o dono da verdade. Uma forma de você colocar em prática, saber quem está certo ou não, está colocando aqui.
né? Então, os comentários aí são livres, né? Aqui é um ambiente, a internet é uma ferramenta fantástica, mas pessoalmente também estou à disposição, estou às ordens de todos. E está feito o desafio, a gente está o desafio, prova que eu estou errado, né? Então, enfim, eu vou ler os comentários e depois vou destrinchar um argumento nesse sentido. Bom, o primeiro aqui participante é o Daniel Lopes, que eu conversei com ele de forma escrita lá nos comentários desse vídeo. Eu peço que vocês leiam lá. Eu vou ler só o primeiro comentário para não ficar muito longo também, mas a gente faz respostas e contra-respostas, né? Agradeço aí a participação do amigo Daniel Lopes, e ele diz o seguinte nesse primeiro comentário, está lá nos comentários do vídeo, né, sobre o porte legal de armas de fogo. Bom dia, Alexandre, adoro seus vídeos e acompanho seu canal, muito bom seu trabalho, compactuo com a sua luta política sobre as armas em nosso país. Um adendo sobre o vídeo, mesmo dizendo não ao desarmamento, o legislativo que aprovou a lei, não os policiais, ele só cumpre, pois o seu trabalho precisa sustentar suas famílias. Respeito opiniões, mas para mim a culpa é do povo que deixa os políticos fazer o que querem. Elegemos representantes que legislam em favor próprio. Grande abraço, amigo. Aí depois, um abraço também, aí o Daniel Lopes, muito obrigado por acompanhar e gostar dos meus vídeos. Enfim, né, agradeço aí a força. Aí depois o Dúlio Andrade, ele faz também o seu comentário, né? Belo posicionamento, exceto pela questão de um policial ter que caminhar uma pessoa que não tem porte de arma a uma delegacia, pois por questões da atual lei, da não autorização de armas de fogo, isso tem que ser feito. Ao meu ponto de vista, isso não terá efeito de garantia de mais segurança, porém a atual regra. Abraço. Um abraço também. Depois o participante aqui, Lopes Free, eu não sei se é assim que pronuncia, Lopes com Z, depois tudo junto, Free, F-R-Y, eu vou colocar o nome aqui de todos. Esse é o nome do canal, não sei se coincide com o nome da pessoa, muitas vezes sim, mas é o nome do canal que eu estou colocando aqui justamente para facilitar inclusive a interação. Vocês podem ir lá para conversar, debater. Esse é o ponto forte da internet, justamente essa interação. Aí ele diz o seguinte: Alexandre, acompanhe seus vídeos e apoie a causa armamentista de pessoas de bem. Agora dizer que o policial aí ele abre aspas de uma passagem que eu disse no vídeo, à toa e não tem nada melhor para fazer, fecha aspas. Se aprender o civil armado ilegalmente em local público foi um pouco de falta de respeito. A polícia existe constitucionalmente para cumprir a lei, e se tem algo que deve mudar é a lei e não apadrinhamentos e concessões do lado da polícia, pois aí a bagunça está estabelecida e eu tenho que pôr em xeque a idoneidade de quem faz uma proposta dessa. Aí depois ele faz um segundo comentário, porque no YouTube tem limite de caracteres, né? Então ele tece um segundo comentário que creio eu a continuação desse, que é o seguinte: outra coisa, Alexandre, notei que você disse que o ED, creio eu, Estado de Direito, né, que ele quis dizer aqui, notei que você disse sobre o Estado de Direito não ser democrático ou algo do tipo. Isso é controverso, pois a partir do momento que é publicado no Diário Oficial da União, passa a valer em território nacional como lei, ele colocou lei em letras garrafais, e toda a força executiva e judiciária é obrigada a acatar tal publicação. A democracia consiste em representação, ou seja, o povo elege e arca com as consequências. O que precisa mudar é o povo que elege os representantes que mudam as leis. Essa é a sequência, o resto é resto. E por último aqui o quarto comentário mais recente deles, do Júnior Silva, Júnior espaço ponto Silva. Novamente, não sei se é o nome da pessoa ou se é apenas o nome do canal, né? Vocês podem ir lá e comentar. Aqui o Júnior Silva faz uma crítica mais tempestiva, né? Uma ofensa emocional. Vou ler para vocês aqui agora. Rapaz, você tem muito conhecimento sobre armas, só que muitas das vezes defeca pela boca ao se referir à polícia. Este seu vídeo é um exemplo. A lei está aí para ser cumprida. Falar que cumpre a lei por não ter nada melhor para fazer é quase uma apologia ao crime. Dirija seus protestos contra os políticos ou lhe falta coragem para isso, pois criticar as polícias é mais fácil. É uma crítica emocional, né? Porque no vídeo a parte que eu menos falo é justamente das polícias, né? Eu falo justamente de políticos, enfim, né? A crítica é mais voltada nesse sentido, a parte que eu menos falo nisso. E também é engraçado que todos os comentários nesse sentido foram especificamente a instituição polícia. Não sei porquê, por exemplo, eu falei do judiciário, falei de magistrados, não sei porquê que a pessoa fala assim, os juízes têm que seguir a lei, né? Porque a lógica seria a mesma, eu não sei porquê especificamente a polícia, realmente eu não sei, mas como eu digo, são comentários soltos, né? Apenas 4 comentários em todos aqueles outros comentários, todos os outros comentários foram comentários positivos, eu já esperava realmente comentários desse tipo. Né, até comentários duros, até porque a polícia tem um corporativismo e a gente entende a perseguição,
Inclusive, aberrações jurídicas como essa enfraquecem as instituições como a polícia, né, que é uma instituição fundamental para a garantia da segurança na sociedade. Agora, sim, qualquer tipo de servidor, inclusive policiais que participam desse tipo de coisa, né, dessa aberração jurídica, está sim traindo o povo brasileiro. Eu vou explicar agora por quê. Antes de tecer aqui, eu vou comentar sobre o Lopes Freire, que ele citou aqui uma passagem no meu vídeo, né, ele colocou aqui. Agora, dizer que o policial é à toa e não tem nada melhor para fazer se prender um civil armado legalmente em público, foi um pouco de falta de respeito. Enfim, né, sobre essa passagem especificamente, porque aí depois eu faço a elenco, né, os pontos, né, para organizar melhor esse raciocínio, né, porque que o Estatuto do Desarmamento não é uma lei válida, né, porque que é uma aberração jurídica e que participa, né, quem se faz valer dessa norma jurídica que afeta o Estado Democrático de Direito, está assim traindo o povo brasileiro, né. A traição, nesse ponto, eu coloco de forma subjetiva e objetiva. Já vou explicar já por quê. Não duvido da boa intenção, tá, gente? Eu não estou duvidando da boa intenção. É tudo feito na boa intenção. Eu tenho certeza. O comunismo, por exemplo, é uma boa intenção em estado puro. Né? As pessoas... não estou duvidando da boa intenção. Não é questão de boa intenção. Eu vou explicar de forma prática o negócio. Então, eu nem conheço as pessoas. Não tem como você saber quem tem intenção de fazer uma coisa ruim ou não tem. É algo muito difícil. Então, essa característica subjetiva é algo muito difícil de você avaliar a intenção do sujeito. É só você vendo realmente o caso ali, exatamente. Então, não é questão de duvidar da boa intenção, não é nada disso. Eu estou falando de forma prática e objetiva, né? De forma técnica, prática e objetiva. Bom, sobre o que eu comentar, né, à toa e não tem nada melhor para fazer, quando eu digo isso, eu sinceramente falo assim de todo o coração, eu estou sendo suave. Estou sendo suave com relação a isso. Quando eu digo que o policial que prende um idoso com uma calibre 20, monotiro no interior, ele é à toa e não tem nada melhor para fazer, isso eu estou sendo suave, muito suave, porque a polícia sempre reclama de falta de efetivo, falta de condições de trabalho, falta de aparelhamento, falta de treinamento, né? Enfim, né? Sempre está reclamando de condições de trabalho, de salário, de recursos, etc. Aí você pega os recursos que já são escassos, num país onde tem crime assim, e você leva esse aparato estatal para poder prender um idoso lá no interior portando uma calibre 20. Ou é falta de serviço, ou é coisa pior. Ou é pessoa que está à toa e está querendo mostrar um tipo de serviço, ou é coisa pior. Eu estou sendo suave com relação a isso. Não batam de frente porque isso desgasta a população. Eu entendo as pressões, eu sei que mas isso é uma norma, e principalmente a polícia militar, ela tem uma hierarquia militar que é muito forte. Entendeu? Então eu sei que recebe uma ordem, o cara fala, pô, se eu não cumprir vai dar merda o negócio. Eu entendo essas pressões. O que eu estou querendo dizer é justamente o que cerca, o que a pessoa tem ali em mãos para poder fazer. Ela tem que ter a consciência, porque o Estado ele tem uma responsabilidade objetiva. Né? O policial, quando ele está prendendo alguém, não é ele que está prendendo, é o Estado. Né? Agora, a reflexão ali ao sujeito, como ente ali, como pessoa que está cumprindo e participa daquilo, inclusive de forma voluntária, não inserido já, quando você já tem o carro, você tem as pressões e tudo, e às vezes o cara depende já do seu salário, já tem família e tudo. A coisa é complicada, eu sei, tem as pressões, ter os riscos, eu entendo isso. Agora eu estou dizendo justamente esse arcabouço. A polícia não tem recurso, não tem falta de efetivo, condições de salário, e realmente tem que melhorar, tem que aparelhar, tem que ter melhor treinamento, tem que ter melhores condições de trabalho, tem que ter melhores salários. Concordo com tudo isso, mas já está faltando. Aí você pega e reveste esses recursos para prender idoso, portar um calibre 20 no interior. Neste momento tem pessoas que estão sendo assaltadas, sequestradas, estupradas, matadas, roubadas. E aí? Então assim, eu estou sendo suave. Quando eu digo, é à toa, o cara não tem nada melhor para fazer. Eu estou sendo suave. Não bata de frente nisso, porque isso aí vocês já estão errados. Sei das pressões. Não estou dizendo, mas o que eu vou fazer? O cara me deu uma ordem para poder. O Copom lá chamou para eu ir lá atender uma ocorrência lá. O que eu posso fazer? Entendo isso, não estou dizendo isso. Agora estou dizendo que a partir do momento que você prende um idoso portando uma calibre 20, no mínimo você fique quieto. No mínimo você fique quieto. No mínimo Você não pode bater no peito e falar, eu prendi o cara com muito orgulho, porque é a lei. E eu vou explicar por que não é a lei. Eu vou explicar já por que é a lei. Há uma traição, neste caso, uma traição objetiva. Né? Uma traição subjetiva seria o cara realmente, intencionalmente, sabendo que é pilantragem e fazendo um troço.
né? Então as pessoas tecem comentários, alguns até duros, né? Às vezes até desrespeitosos, porque realmente acreditam que aquilo é a lei. Eu entendo isso, eu volto a repetir, entendo isso. Sei por que as coisas é assim. Agora, a democracia é um bom meio. Existem 5 pontos fundamentais para a compreensão disso. Na verdade, 3 pontos são pontos gerais, né, pontos técnicos realmente de a aplicação do que é um Estado democrático de direito. Um outro ponto é uma consequência material, né, de um perigo, inclusive a uma segurança jurídica. E o terceiro ponto, e o quinto ponto, é uma reflexão que eu vou deixar para vocês. Vocês não precisam nem de me responder. Até porque, caso o sujeito seja um policial, ele nem pode responder, porque ele estaria até indo contra, poderia até sofrer sanções caso ele respondesse de forma diversa, né? Então, é apenas uma reflexão. O primeiro ponto é possuir e portar armas de fogo é um instrumento passivo da democracia. Por que passivo? Porque você não usa, é um direito que você não tem que usar ele para com o Estado Democrático de Direito, né? Ele serve apenas como um instrumento dissuasório, de deterrência, de falar assim, olha, vamos manter o bom meio, que é melhor. A gente tem a opção banho de sangue ou resolver as coisas na democracia. O povo deve ser respeitado. Então é um instrumento inerente. É só vocês olharem a história do mundo. Só vocês olharem a história do mundo. É sempre assim. Só vocês olharem a história do mundo. Então, ele é um direito essencial, ligado à democracia. Mais precisamente um Estado democrático de direito. Essencial. Tem que ser respeitado esse direito. Então, o simples debate se vamos ter desarmamento ou não, já não é legítimo. O legislador propôs isso. Já não é legítimo isso. Só isso já cabe todos os servidores públicos simplesmente vai ignorar. Falar assim, isso aqui é aberração, isso não é para seguir. É aberração. Isso não deveria nem ser colocado em pauta. Agora, no ponto 2, né, a população brasileira votou diretamente sobre o assunto. O povo brasileiro não está pedindo nada. Não foi um pedido do povo brasileiro. O povo brasileiro votou maciçamente contra o desarmamento. Diretamente. Formalmente. Eu não estou falando de uma manifestação em praça pública onde 1 milhão de pessoas foram lá pedir o direito de ter e portar armas de fogo. Não, eu estou falando de algo muito mais grave. Eu estou falando de uma votação onde todo mundo votou. Aliás, no Brasil o voto ainda é obrigatório, ele é compulsório. Todo mundo votou. 2/3 da população disse não ao desarmamento. Em todos os estados da federação, o não venceu. O não ao desarmamento venceu. Em nenhum estado da federação isso não venceu. É uma maioria gigantesca, é uma ordem muito clara. E é o que eu estou falando, é uma questão de exigibilidade. Você não foi lá, você não votou, cadê o troço? O terceiro ponto é uma função do legislador. O legislador não cabe a ele criar normas jurídicas com base em subjetividade, como é o caso do Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento ele é criado no bojo, né, os motivos, as razões para fundamentar a criação dessa lei não são, é num momento de nervoso que o cidadão puxa uma arma e mata o outro. Não são essas as desculpas? Ele vai matar o vizinho. Se estiver portando uma arma na rua, numa fechada de trânsito, o cidadão pode vir a matar o outro por motivo fútil. Se você tiver uma arma, você pode ser roubado. E essa arma cai na mão do crime. Pode ter cidadão que compra uma arma legalmente e depois vende ilegalmente para o criminoso. Não são essas desculpas? Você pode ter um acidente dentro da sua casa. Não são essas as desculpas? Essas desculpas são sempre subjetivas, ideológicas. Elas não são desculpas objetivas, técnicas. 2 mais 2 é igual a 4. Por favor, eu quero explorar um pouco a inteligência de vocês. Vocês têm um pouco de percepção, estejam receptivos, com a mente um pouco mais aberta. Não fica fechado ali não, para vocês poderem entender isso. Porque isso sobra para vocês também. Um regime autoritário, a autofagia é serventia da casa, já é inerente a isso. Isso sobra para vocês. É que a questão do desarmamento. Vocês são perseguidos também com relação a isso. A polícia também é perseguida com relação a isso. Então, explorar um pouco a inteligência de vocês, para vocês acompanharem. Por favor, não sejam obtusos ali de tal. São os políticos, eu não tenho nada a ver com isso, é a lei, eu tenho que cumprir. Entende o que eu estou falando. A lei, realmente, eu sou uma pessoa legalista. A lei ela tem que ser cumprida. A lei não é o caso do Estatuto do Desarmamento. Eu estou explicando por quê.
O legislador, acompanhando esse raciocínio, depois eu fecho, o legislador ele não tem que fazer normas com base em subjetividade, porque o legislador ele faz normas em caráter geral, a lei ela tem validade erga omnes, é para todo mundo. Então ele cria com base abstrata. Ele não tem como saber como é que essa lei vai ser aplicada no caso concreto. O legislador não tem como imaginar que um cara como eu vai ser preso por porte ilegal de arma, ou que pode ter algum policial que vai utilizar dessa legislação para poder prejudicar o cidadão. Como é que isso vai dar quais as situações, as infinitas hipóteses que pode acontecer de submeter esse caso concreto a essa lei. Ele não vai imaginar isso. Isso é função típica da prestação jurisdicional, do Estado juiz. O juiz, sim, ele tem que fazer avaliações subjetivas. Por quê? Porque ele conhece o sujeito. Formou a relação jurídico-processual, autor, juiz e réu, ele analisa o sujeito. É fulano de tal da Silva. O processo tem nome, tem pessoa ali. Há uma pessoa ali. Aí ele pode fazer avaliações subjetivas, ou agir com discricionalidade, etc. Porque senão, para que ter juiz? Para que ter advogado? Para que ter? O legislador ele faz as normas com base em diretrizes. Ele cria assim, olha, é isso aqui, ó, é para ser isso aqui. Agora, as situações para encaixar naquilo ali, ele não tem como imaginar, ele não tem como saber quais as consequências, ou fazer a previsão de todas as situações. Por isso que ele não pode agir com base em subjetividade. Por que é subjetivo? Tem vizinho que mata o outro por motivo fútil? Tem. Agora, o que eu tenho a ver com isso? Por que a lei está vindo para cima de mim? É isso que eu estou falando, está botando todo mundo no mesmo balaio. E por que isso afeta a democracia? Porque é o que eu estou falando, subjetivismo. Ó, tem pessoas que matam o outro por motivo fútil. Tem pessoas que não sabem votar, vamos cortar o direito ao voto. O povo brasileiro não sabe votar. Demonstrar isso não é muito difícil, não. É só você pegar o Congresso Nacional, você vê as pessoas que são reiteradamente eleitas, né? Pilantras de todo tipo são eleitas. Aí, ó, o povo brasileiro não sabe votar, não. Então corta o direito ao voto. Vamos colocar um manda-chuva qualquer aí para mandar em todo mundo e pronto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por isso que eu digo que é traição do povo brasileiro. A consequência material disso é principalmente a insegurança jurídica, é o que eu estou falando. O sujeito votou. Nós não queremos saber de desarmamento. Votou, teve uma votação expressa, formal, direta. Não queremos saber de desarmamento. A coisa não acontece. Como é que fica? É lei, né? A desculpa não é essa, é lei. Tem que seguir a lei. Então vale tudo. Vale passar por cima da vontade popular, vale ignorar um referendo, vale tudo. Se o Congresso lá decidisse que só vai ter um partido político no Brasil, esse partido será o único partido, e quem está lá no poder agora vai ficar perpetuamente lá e promulga a lei. Nós decidimos isso. O que vocês iam falar? Vocês iam falar assim, senhor, é a lei, vamos cumprir? Eu vou fazer dar um exemplo bem esdrúxulo para vocês entenderem, porque geralmente você joga um exemplo bem esdrúxulo para que o sujeito tenha a percepção, que é isso, e depois você vem jogando para cá, você vem aproximando. Porque eu quero justamente extrair, eu quero que você entenda que não é qualquer coisa que é lei. Por quê? A lei ela é uma invenção política, ela é uma criação do ser humano. A Constituição da República Federativa do Brasil, isso não foi achado numa caverna que disseram, isso aqui é a Constituição, isso aqui é a verdade absoluta. Não foi. Isso é uma criação do homem, tem até data. Em 88 houve a Assembleia Constituinte que criou a República Federativa do Brasil. Escolhemos ser a República Federativa do Brasil porque o legislador originário escolheu. É um Estado democrático de direito porque eles quiseram, podia ser uma monarquia. Então não é qualquer coisa que está num pedaço de papel que é lei. Por que a gente tem que obedecer à lei? Realmente tem que ser cumprida a lei, independente de concordar ou não. Para garantir a harmonia social, para que a sociedade não vire bagunça. Agora, o caso do Estatuto do Armamento, ela não é uma legislação que eu não concordo. A legislação está atacando a democracia, está me ferindo no acesso ao poder. Eu disse não ao desarmamento lá nas urnas. E o povo brasileiro, na maioria gigantesca, também disse não. Aí você vê quais são os argumentos. Você vê lá na comissão que teve recentemente sobre essa questão do desarmamento. O pessoal lá desarmamentista, da Sou da Paz, etc. Olha, nós não queremos desarmar as pessoas, não é isso. A população já votou, não é isso. Mas tem os requisitos que a lei pede. É essa conversa agora, né? Tem os requisitos que a lei pede. Esses requisitos têm que ser cumpridos, porque é lei. É 25 anos, certidões de todo tipo, exame psicológico, exame médico, tem que renovar o troço todo.
toda hora e mais taxa, mais dinheiro, né? Isso aí é sagrado, né? Dinheiro é sagrado, né? Imposto, isso aí, roubar os outros, isso aí é sagrado, né? Você tem que ser roubado pelo Estado constantemente. Só não vem nada em troca, mas ser roubado lá, né? Tributo é uma coisa, isso aí é sagrado, né? Para eles é sagrado. Aí você tem o exame de tiro, exame médico, comprovante de residência, comprovante de ocupação lícita. Por exemplo, se você perdeu seu emprego, você não tem como comprovar ocupação lícita, como é que você fica? Fica ilegal, você não consegue renovar sua arma. Declaração de efetiva necessidade. Tem muitos e muitos delegados da Polícia Federal que agem com discricionalidade nisso, não reconhecendo o direito. A população votou lá, não quer saber de proibição de comércio de arma de fogo. A gente quer ter o direito de comprar arma de fogo. E delegado da Polícia Federal fazendo com discricionalidade, dizendo que não é direito subjetivo absoluto. Tem casos disso, tem pessoas que me mandam documentos da Polícia Federal dizendo isso. Eu até penso em depois anexar isso tudo e fazer um vídeo, produzir um vídeo sobre isso. Claro, vou pedir autorização para as pessoas se eu posso colocar nomes, né? Caso o sujeito não me dê autorização para colocar nome, não vou colocar nome, né? Mas eu penso até fazer um vídeo depois comentando sobre isso. É aquele negócio, a gente não conseguiu ganhar no voto, vamos conseguir ganhar na burocracia. Emitindo qualquer porcaria, qualquer lixo, escrito em um papel dizendo que é lei, e vai ter idiota que vai dizer que é lei. E vai ter idiota que vai cumprir. E aí o quinto ponto que eu faço você que é policial é uma reflexão, não precisa nem de responder. Caso queira responder, será muito bom, mas nem precisa de responder. O desarmamento ele foi criado no bojo do não reaja, que a arma é perigosa, é melhor não reagir, etc, etc, inclusive para as polícias. Se a ideia do desarmamento fosse realmente implantada como eles queriam, você que é policial era para você andar com um spray de pimenta na cintura e não com uma arma. Aí eu faço uma reflexão para você. Vamos supor que isso fosse implementado. É lei. Está escrito um pedaço de papel publicado, colocou aqui? Publicado no Diário Oficial da União, passa a valer em todo o território nacional como lei. Então é lei. Né? É lei. Você não pode ter arma de forma alguma. Você que é policial não pode ter arma. Aí você tem um amigo seu que em perseguição a um bandido, aliás, um corajoso amigo, né? Um bom policial, um bom homem, um homem de coragem, porque para correr atrás de bandido com spray de pimenta, convenhamos, o cara é baita de um corajoso, né? E se arriscando da forma mais perigosa possível. Aí o cara pega o bandido, consegue capturar o bandido, aí o bandido vira para ele e fala assim, ó, eu te conheço, sei onde você mora, sei onde sua família mora e vou te matar amanhã, porque eu sei que inclusive você não bate arma. Aí o seu amigo, obviamente, arruma uma arma ilegal, porque senão ele vai morrer, ele arruma uma arma ilegal para poder se defender, e aí você, o que você faz? Você que é policial, é amigo dele, o que você faz? Você prende o seu amigo? Tem uma lei, um pedaço de papel dizendo que o seu amigo tem que morrer. Inclusive um bom homem, um homem de coragem, que está indo no cumprimento do dever, está disposto a ajudar a sociedade, foi lá, perseguiu o cara com um spray de pimenta na cintura. Porque essa lei só pega quem é bom, só pega boas pessoas. Essa lei só prejudica as pessoas corretas desse país. Essa lei não pega vagabundo. Essa lei só pega pessoas corretas. Aí esse seu amigo, o que você faria? Você prenderia esse seu amigo? O que você faria? Se a resposta é sim, eu prenderia o cara porque é lei, então eu ia prender ele, que ele tem mais é que morrer mesmo, porque tem um pedaço de papel escrito que ele tem que morrer. Se você diz sim, parabéns, meu, você é uma anta das bem ceguinhas. Você é justamente um instrumento pelo qual todas as ditaduras se baseiam. Olha, eu só estava cumprindo ordens. Essa é a palavra que o pessoal mais gosta em ditadura. Só estava cumprindo ordens. Toda ditadura é baseada nisso. Parabéns. E tem um outro adendo aí que eu quero dizer. Se eu fosse policial, eu queria distância do seu. Não queria ser parceiro seu de jeito nenhum. Eu queria distância do seu. Agora, se a resposta é não, e eu já fiz essa pergunta a muitos policiais pessoalmente, a resposta, todos, 100% dos que eu perguntei, foi, realmente eu não prenderia. Ia ficar na minha, ia fazer vista grossa. Se a sua resposta é não, mas você está disposto a cumprir o que está escrito em um pedaço de papel, a lei, nas costas do cidadão, que é quem paga seu salário, mas não faria isso nas costas de um amigo seu policial, desculpa amigo, você é um hipócrita. Além de traidor, você é um hipócrita. Eu estou testificando o fato, eu estou explicando por quê. E olha que no caso de policial, como o porte é uma prerrogativa ligada ao cargo, é legítimo a lei proibir.
Porque o cidadão ele não tem escolha. O cidadão ele não tem escolha de falar assim, eu não quero ser cidadão, eu não quero obedecer à lei. Ele não tem essa escolha. A lei é compulsória, você tem que obedecer. Você querendo ou não, você tem que obedecer, senão você vai sofrer as sanções, você vai sofrer as consequências. Então é justamente o cidadão que, por excelência, tem direitos. O policial não é o direito, o policial é uma prerrogativa levada ao cargo. Tanto é que se ele deixar de ser policial, ele foi exonerado, ele foi expulso da polícia, etc. Ele deixar de ser policial, ele vai perder o direito ao porte. É uma prerrogativa ligada ao cargo. E aí? Isso eu estou falando de algo essencial, porque a legítima defesa é algo ligado diretamente à vida. Pessoas morrem, né? A consequência prática disso é que pessoas morrem. Morrem no Brasil igual moscas, sem ter uma pedra na mão para poder se defender. E vocês falando, isso é lei. Até quando isso? E o povo votando lá, dizendo, não queremos. Porque aqui é um conflito. Meu amigo aqui, Daniel Lopes, coloca assim, mesmo dizendo não ao desarmamento, o legislativo que aprovou a lei, não os policiais. Não foi nem o legislativo, nem os policiais que aprovaram a lei, foi o povo. Foi o povo. Por isso que eu falo, essa percepção de democracia não tem, é raríssima a pessoa que tem essa percepção. Foi o povo. Porque o povo está por trás. Por que o representante ele tem poder, a caneta dele? Porque o povo elegeu ele. Ele é um porta-voz do povo. Neste caso, você tem um conflito. A população diretamente e formalmente foi às urnas e disse a respeito, decidiu sobre um tema. O legislador está agindo em sentido contrário. É um conflito. Quem que você vai obedecer? É um conflito. Você não pode obedecer os dois. De que lado você vai ficar? O povo diretamente e formalmente disse isso. Não estou falando de uma manifestação, estou falando de urnas, de votação. Em 2005, 2/3 da população, uma maioria gigantesca, todo mundo votou. Foi decidido um tema. E a decisão foi em caráteres gerais. Não foi apenas de um dispositivo da lei. Na verdade, formalmente falando, foi de um dispositivo da lei. Comércio de arma de fogo e munição. Mas foi em caráteres gerais, abstratos. E tem uma burocracia impedindo esse direito. A população disse uma coisa, o legislador outra. De que lado você vai ficar? Se você fica do lado do legislador, esse aqui é um poder privado, porque ele não está representando isso daqui. Eu quero explorar a inteligência para vocês entenderem o encaixe disso, como é que funciona isso, porque é necessário vocês entenderem. Porque senão é lei para estuprar criança. Ah, a lei está publicada no Diário Oficial, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o primeiro. Há um limite, porque a criação é política, senão as pessoas são escravas. É o que eu estou dizendo, é ditadura que vale tudo, democracia não é um vale tudo, você tem a base. Aí eu falo do voto, porque o voto é uma coisa fácil de entender, o voto é o ápice, né, o clímax, né, é uma coisa fácil de entender, o direito ao voto. O povo, por exemplo, sabe votar. Quantas vezes vocês já não ouviram isso? Só que se você corta o direito ao voto, quem é que vai mandar? Quem é que vai mandar? Você mata a democracia. Liberdade de expressão. É necessário as pessoas poderem se expressar para poder construir as novas ideias. A sociedade não muda. Então a liberdade de expressão está agarrada, ela está anexa, emendada ali à democracia. Você não pode atacar isso. Não existe norma jurídica. Pode estar escrito num pedaço de papel dizendo que as pessoas não podem se expressar. Não pode. Uma vez que você fez isso, você matou o bom meio para poder produzir todas essas outras normas. Passa a ser cacete. Então vocês vão seguindo isso, vocês vão dizendo, vamos ver onde é que a gente vai parar com isso. Então é traição. Agora existe a traição no sentido subjetivo, igual eu estou falando, que é a intenção, né? O cara que intencionalmente trai o povo, ele sabe disso, entende isso que eu estou desenhando para o sujeito entende isso, tem a percepção disso, mas mesmo assim age, trai de forma vergonhosa. Esse o cara tem intenção, esse é marginal de fato, isso aí tem que depois ter um tribunal para poder enforcar esse pessoal. Agora, a traição objetiva, que é aquela prática, a ação do sujeito leva essa traição do povo. Mas isso acontece ou porque o cara não tem como, ele recebeu uma ordem, eu sou apenas um simples praça, como é que eu vou? Eu entendo exatamente essas expressões. Não estou dizendo que o cara teria como agir de forma diferente. Agora, se o cara tem como agir de forma diferente, se ele tem como ver isso e não aplicar essa aberração em um caso concreto, ele tem que, é obrigação do sujeito, isso é dever. Não é igual que o cara colocou aqui, olha, a polícia existe constitucionalmente para cumprir a lei e o Estado Democrático de Direito também. Se tem algo que deve mudar é a lei, e não apadrinhamentos. Quer dizer, a visão do sujeito é como se isso fosse um favorzinho, fosse uma vista grossa. Não é, é dever do sujeito. O sujeito tem que fazer isso. A população emitiu uma ordem.
Cabe a todos os servidores públicos, inclusive a polícia, mas não apenas a polícia, todo servidor público, dizer sim senhor, acatar a ordem e dizer sim senhor. Por isso que eu digo que é traição. Então eu entendo o que eu estou dizendo, amigo. Não passa já a interpretar o negócio como uma crítica emocional, uma ofensa. Não é isso, não. Não quero nada disso, não. Entendeu? O Brasil é uma nação maravilhosa que tem tudo para dar certo. Sou nacionalista, amo o Brasil, eu quero contribuir, quero poder ajudar. Não sou perfeito, tenho total direito de discordar e tudo. Mas estou colocando um ponto de vista e estou querendo explorar a inteligência. Desenvolve uma resposta adequada. Faça uma resposta, uma contra-resposta nisso, combatendo isso que eu estou querendo dizer. Porque se você consegue, felizmente, quando você conversa com uma pessoa, você consegue. Por isso que eu digo, aí, gente, ajudo, compartilho os vídeos, etc. Porque isso às vezes pode chegar para outras pessoas e ajudar, de ter de abrir um pouco mais, né? De ter uma opinião um pouco mais diferente do que é a democracia. Estou tentando ser da forma mais clara, mais objetiva possível. Por exemplo, você vê aqui ó, uma abordagem que é um erro técnico, jurídico, de falta de conhecimento. É normal isso. Se você não tem informação, como já vai saber. Normal isso. Né? Por exemplo, aqui eu coloquei um amigo aqui, o amigo Lopes Frio colocou assim. A democracia consiste em representação, ou seja, o povo elege e arca com as consequências. O Brasil não é uma democracia representativa, está lá na nossa Constituição, parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo que será exercido através dos seus representantes ou diretamente nos termos da Constituição. É o exemplo de plebiscito, referendo. O Brasil não é uma democracia indireta ou representativa. O Brasil é uma democracia semidireta ou participativa. No Brasil, os dois. Ela tem um modelo tanto de democracia direta quanto de democracia indireta. Aliás, o Brasil, quase tudo é os dois. O Brasil, controle de constitucionalidade. No Brasil, ele é concentrado e é difuso. Ele é preventivo e repressivo. Um exemplo de preventivo, Comissão de Constituição e Justiça, é um tipo de controle de constitucionalidade. Preventivo, sanção presidencial também. Um exemplo de repressivo, no controle concentrado, aí que eu estou falando, uma ação direta de inconstitucionalidade impetrada no Supremo, por exemplo. É um controle repressivo. O Brasil tem uma legislação bastante moderna, né? Até por ser recente, ser muito atual, a nossa Constituição é de 88. Então o Brasil tem legislação muito... Aliás, o Brasil é mestre em legislação ultramoderna e que não aplica. Nós temos uma Constituição nominal, não é uma Constituição normativa, e do jeito que está, e todo mundo dizendo que é lei, que qualquer coisa em pedaço de papel é lei, daqui a pouco vira uma Constituição semântica. Isso a gente faz de conta. Como é em Cuba, por exemplo. Ditaduras também têm leis. Ditaduras também o pessoal publica em Diário Oficial da União. Democracia não é um vale-tudo, gente. Não é, acorda para isso, acorda para isso. A lei você tem que seguir, tem que respeitar, é lógico que tem que respeitar. Mas a norma jurídica não pode afetar, que é a lei, né? Aí é esse nome de lei, né, que eu estou dizendo. A norma jurídica não pode afetar o sistema pelo qual é criada as demais normas jurídicas. É o caso do Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento não é uma questão de você concordar ou deixar de concordar. Ele ataca o sistema democrático. É o meio pelo qual nós vamos decidir as coisas. Atacou isso é cacete, não tem mais conversa. O pessoal está destruindo o nosso país e tirando a credibilidade. É o que eu estou falando, você vota, o direito é uma coisa que tem que ser exigível. Houve ali, ó, eu votei, eu dei minha opinião ali, cadê o negócio que eu exigi ali nas urnas? E volta a repetir, o pessoal falando que é lei. Você aí falando que é lei, está publicado, é lei. Quer dizer, os políticos lá decidiram que a Dilma vai ficar perpetuamente no poder. Eles decidiram publicar no Diário Oficial, todo mundo tem que seguir, é a lei. Tem que seguir a lei. Não é assim, gente. Não é assim, pelo amor de Deus. Porque depois esse país descamba. Aí a Força Armada tem que entrar e tudo, esse país descamba. É a única alegria que eu vou ter é ver esse pessoal apanhando. Eu chegar lá no 12BI aqui em Belo Horizonte, chegar lá no depósito de óleo, eu posso assistir esse cara apanhando? Pelo menos ele apanhando. Ele fudeu o país, acabou com a democracia brasileira. Porque ditadura é ruim de qualquer tipo. De esquerda, de direita, é ruim de qualquer tipo. Né? Então o único prazer que eu vou ter é ver esse pessoal apanhando. Porque tá fudendo pro nosso país. E pessoas de boa fé, como vocês aqui que fizeram comentário, vocês estão aceitando. Ó, é lei. Qualquer coisa para vocês é lei. Mas isso é aberrante de arrepiar os cabelos. Compreensível, claro, mas é aberrante de... Estão errados, vocês estão errados. Agora, é o que eu estou dizendo, eu entendo todas as pressões. Pouco o policial pode fazer, entenda a hierarquia, entenda as pressões. Não estou dizendo que o cara
lá sair ignorando a lei, a torta à direita, porque ele vai sofrer as punições, vai sofrer as sanções. Eu estou falando no que cabe a ele. Uma vez que ele tem condições de resolver o negócio, por exemplo, ele pode abordar um cidadão e pegar o sujeito e informar lá que não foi pego. Ou que não tem nada errado, não. Ele vai lá, ele pode fazer isso. Se ele for da ossada dele, ele pode fazer isso. Né? E ele vai fazer, não é, porque a lei ela não é válida, não é legislação válida. Uma lei, por exemplo, que eu não concordo, o arcabouço de normas que eu não concordo, por exemplo, as normas que regem o aparato previdenciário do nosso país, a porcaria só dá déficit. Aquilo é estupro do povo brasileiro, é estupro. Né? O modelo fiscal também, a questão da dívida pública, etc. Tem que fazer uma reforma institucional urgente para consertar isso. Sistema eleitoral, uma reforma política, isso tem que ser feito urgente. Mas isso é norma, por quê? É simples de você pegar, é simples de você entender. Isso afeta o meio? Está impedindo o teu acesso do poder? Isso está prejudicando decisões que é onde a população já decidiu? Está afetando a democracia? Não. Então, aí você tem que obedecer, mesmo que você não concorde. Por exemplo, eu não concordo, mas eu sigo e defendo a lei, porque a lei você tem que ser seguida. Senão a sociedade já pelo anúncio. Mas é lei, não é o Estatuto do Desarmamento, não é aberração jurídica. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, por que os carros têm que andar de um lado da rua? Por que o carro não pode andar do outro lado? Ah, mas eu não concordo em andar desse lado, eu acho ruim, eu quero andar do outro lado da rua. Por que ele não pode andar? E aí a lei está correta realmente, inclusive prevê sanções para o sujeito. Porque há um critério objetivo. Se os dois carros andarem do mesmo lado da rua, eles vão bater. Está certo. Por que é crime e há previsão de sanção o homicídio? Porque objetivamente todo mundo que mata uma outra pessoa está retirando o direito à vida do outro. Ou você tem como matar alguém sem tirar o direito à vida. É um critério objetivo, técnico. Agora, as pessoas que têm arma de fogo, 100% das pessoas que têm arma de fogo vai matar o vizinho? O que eu tenho a ver com isso? Um vizinho matou, o que eu tenho a ver com isso? Minha casa é cheia de arma. Eu já matei algum vizinho? O que eu tenho a ver com isso? É por isso que eu estou falando, a lei não pode avaliar por subjetivismo. Não pode. Isso é uma aberração assim. Olha, isso não é pouca aberração, não. E aí as pessoas defendendo veementemente desse jeito, dizendo que é lei, olha, isso é assustador. Agora, o que eu estou dizendo, felizmente são poucas pessoas, a maioria das pessoas não entende o que eu estou querendo dizer. Né? Então, isso é uma coisa muito bacana. Já conversei com ele, tenho amigos policiais, etc. Aliás, eu sou uma pessoa diferente, viu, dos vídeos. Eu sou o cara mais acanhado, mais tímido, né? Mas um ambiente onde eu tenho intimidade e tudo, eu faço muitas brincadeiras, etc. Tem muitas pessoas que já me conheceram pessoalmente no clube de tiro, etc. Falam, pô, gente, você é um cara brincalhão e tal, achava que você era todo fechadão e tal. Eu já tenho pessoas que eu sou um pouco diferente. Aqui eu tô exposto, tô colocando minha cara tapa, eu corro risco. Já fui preso, já fiz curso de faculdade, já sofri atentado com bandido, já sofri ameaça, etc. Mas é um trabalho que tem que ser feito, tem que ser feito. Isso está fudendo com o país. Eu queria, aqui eu me sinto até mal em ter que demandar, desperdiçar tempo aqui falando disso, da nossa democracia, a gente não consolidou a nossa democracia. Eu queria estar falando, era de curar o vácuo tecnológico do nosso país, mecatrônica, robótica, nanotecnologia, o país evoluir, educação, segurança. Só que essas coisas são os objetivos pelos quais se passa pela democracia. A democracia é o meio. É a forma pela qual a democracia não foi criada necessariamente para trazer um bom fim, para trazer educação, saúde, segurança. Ela foi criada justamente pelo meio, a forma pela qual nós vamos alcançar esse fim. Nós queremos educação, queremos saúde, queremos segurança. Democracia permite o meio. Preste atenção que você está votando, se candidate você, se for o caso, faça a sua militância política, use da liberdade de expressão, use a internet também, que é uma ferramenta fantástica, coloque sua cara a tapa, fale o que você pensa. Converse com o seu vizinho, converse com seus familiares, com seus amigos, mobilize, se filie a associações, se filie a partidos também. No caso das armas de fogo, que é o foco do meu canal, é armas de fogo, mas é só um tema. Se filie lá o movimento Viva Brasil, ajude a campanha do armamento, se inscreva lá no defesa.org, enfim, ajude, porque senão a coisa não acontece. Aí a gente vai utilizar a democracia. Agora, um partido que afetou a democracia, não tem jeito, é cacete, não tem outra conversa. Eu estou explicando por quê. E reitero o desafio, prova que está errado. Então não adianta falar aquilo, não adianta ficar ofendido, tá? Eu fico até um pouco triste a pessoa colocar ofensas assim, que são ofensas gratuitas, não são ofensas, não é uma crítica fundamentada, não está criticando o meu raciocínio, simplesmente
ofendendo gratuitamente porque não gostou do que eu disse. Isso é lamentável. Mas tudo bem, não estou também. Por exemplo, aqui no caso, o amigo que Lopes colocou assim, a bagunça estabelecida eu tenho que pôr em xeque a idoneidade de quem faz uma proposta dessa. Idoneidade, né, é como eu já disse, é uma aptidão, é uma capacidade, né, e aqui no caso, idoneidade moral, dentro do contexto semântico, né, de uma interpretação filológica de como ele colocou aqui a palavra, é uma idoneidade moral que ele quis dizer aqui, colocando em dúvida isso. Se a pessoa tem dúvida disso, tem total direito de ter, falar, eu acho que o Alexandre não é uma pessoa idônea, total direito de ter essa dúvida, mas guarda isso para si, não é bom você iniciar já explicitamente num primeiro comentário isso não, porque inclusive isso é técnica de argumentação, a pessoa pode utilizar isso para enfraquecer o seu argumento, né? E se a pessoa não tem idoneidade moral, inclusive de forma erística, né? Passa a pena legal, então não é bom, não é esse o objetivo, né, de entrar assim. Então, por favor, entenda o que eu estou dizendo, é só isso que eu peço, entendo, porque senão, meu amigo, esse país vai descambar. Democracia tem que ser mantida, isso é um assunto muito sério. E é o que eu estou falando, eu me sinto mal em ter que demandar tanto tempo com relação a isso. Falta tanta coisa no nosso país, pessoas aí morrendo, educação emprestada, toda educação. A questão das armas de fogo, como eu já disse em outros vídeos, como por exemplo no vídeo de Sinar versus Sigma, posso utilizar minha arma de legítima defesa, eu falo lá, o direito de possuir armas de fogo, eu advogo como um direito. Não é solução, não é que a arma de fogo, se as pessoas tiverem acesso à arma de fogo, vai resolver o problema da violência. Não vai porcaria nenhuma. O problema da violência é muito complexo, tem várias outras coisas. Agora, isso é um direito, o sujeito tem direito de não morrer no meio da rua de forma vergonhosa, você não tem nem uma pedra na mão para se defender. E a população já decidiu sobre esse tema. Então não sai falando que é lei não, gente. Não é, ué, não é. Então é isso aí, eu acho que o vídeo aí ficou já muito longo. Agradeço a paciência de todos que assistiram o vídeo aí, até um pouco prolixo. A redundância se faz necessário em alguns pontos, quando eu digo que se faz necessário. E é isso, gente. Muito obrigado à força aí, agradeço aí o apoio e a força de todos. E até os próximos vídeos.